Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão, pela Record Internacional. Começamos com uma boa notícia. As tarifas cobradas pelas ligações de linhas fixas para móveis foram reduzidas. A medida, anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações no começo do mês, entra em vigor já a partir desta terça-feira. As reduções foram mais expressivas nas ligações com DDDs iguais, com queda de até 22%. Pela Telefônica Vivo, por exemplo, o minuto de uma ligação realizada dentro de São Paulo com o DDD 11 deve passar de 35 centavos para 27 centavos. Já as chamadas para números com apenas o primeiro dígito do DDD em comum terão queda de até 14%, passando de 80 centavos para 69 o minuto pela operadora Oi, por exemplo. E trechos de rodovias de 7 cidades mineiras estão interditadas pelo protesto de caminhoneiros. A manifestação já gerou prejuízos econômicos e também transtornos para os motoristas que enfrentam longos congestionamentos. No terceiro dia de greve, a BR-381, sentido São Paulo, já registrava 20 quilômetros de congestionamento. Apenas carros e ônibus foram autorizados a seguir viagem por uma pista. Os manifestantes querem a redução do preço do óleo diesel, aumento do valor do frete e mais segurança. Eu carregava essa carga que eu estou com ela aqui lá na Paraíba, trazia para São Paulo. O dinheiro eu abastecia lá no Itatim, ia lá no Recife, descarregava, ia no Campina Grande, pegava ordem, ia Boa Vista, carregava e ia embora. O dinheiro dava. Hoje não está dando dinheiro nem para poder eu comer. Agora te pergunto, como é que trabalha desse jeito? Além dos transtornos no trânsito, a greve tem gerado problemas também na economia. Caminhões carregados com combustível e cargas perecíveis não chegaram ao destino na data certa. A maior montadora de veículos do estado também teve a produção afetada, porque os componentes utilizados na montagem dos veículos não foram entregues. A carga de mamão que saiu do sul da Bahia e seguia para São Paulo foi toda perdida. As 16 toneladas seriam entregues na central de abastecimento de Santo André, na Grande São Paulo. Cada metade da carga aí já está tudo maduro, aí chegar onde é só jogar fora. Não dá para aproveitar nada? Quase nada. O motorista deste caminhão foi alvo de um atentado. Ele viajava de Fortaleza com a mulher, a sogra e o filho de 6 anos, quando foi surpreendido pela greve em Betim. Quando eu estava encostando, eles começaram a prelejar o caminhão e querendo me lixar. Eu fui, arrastei o caminhão e fui tentar uma segurança para mim e minha família, né? Neste vídeo gravado com o celular, manifestantes tentam impedir o homem de seguir viagem. Assim que ele arranca com o caminhão, pedras são jogadas no para-brisa do veículo. A mulher dele e a sogra ficam desesperadas. Só para aqui, ó, desce, não vai parar aqui, ó. Vai no meio da rua. Logo depois de fugir dos vândalos, o caminhoneiro foi perseguido por vários carros. Eu fui seguido por quatro automóveis, tudo armado, com pedra, e todo momento eles gritando para me parar, que ia matar eu e todo mundo que estava dentro do carro. No desespero, o motorista acabou se envolvendo em um acidente. Foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, suspeito de dirigir embriagado. Os próprios safados que estavam atrás de mim para me matar, eles falaram para os policiais rodoviários que eu estava embriagado. Olha a cara dele, ele está embriagado, está drogado. Fiz bafômetro aqui, fiz tudo certinho, não acusou nada. Eu que sou um cidadão de bem, trabalhador, eu saí como bandido na história, eu e minha família no caso, né? A greve não tem previsão de terminar. Os manifestantes prometem ocupar as rodovias até que haja um acordo com o governo. A montadora da Fiat, em Betim, Minas Gerais, liberou 6.000 funcionários dos turnos da manhã e da tarde nesta terça-feira. Tudo isso por causa da falta de peças para montagem de veículos que estão nos caminhões retidos nas rodovias. Segundo a assessoria de imprensa da fábrica, o bloqueio da BR-381, que é a rodovia Fernão Dias, comprometeu o abastecimento de autopeças e componentes. Essa pista, a gente reforça que é a principal ligação entre São Paulo e Belo Horizonte. E outro reflexo da paralisação dos caminhoneiros é nas indústrias de leite. O sindicato da categoria já anunciou que suspendeu a coleta do produto no campo. Em algumas propriedades, milhares de litros de leite já começaram a ser descartados. Uma cena que retrata como centenas de agricultores do extremo oeste iniciaram a semana.
por causa da falta de recolhimento do leite na propriedade, uma das consequências da greve que atinge o transporte, muitos são obrigados a jogar o produto fora. Como nós não podemos parar com a produção, né, de tirar o leite das vacas, nós somos obrigados a descartar o leite, porque nós não temos como deixar as vacas para não dar mais problemas ainda na propriedade, né? Por enquanto são poucos litros, referentes a uma ou duas ordenhas, mas se o protesto continuar, o prejuízo pode ser bem maior. É que as indústrias não estão mais conseguindo absorver a demanda. Sem lugar para estocar o produto dentro dos barracões que já estão cheios, a empresa foi obrigada a depositar o produto aqui, do lado de fora, mais de 3 milhões de litros. E a quantidade só não é maior, porque já começa a faltar embalagem para o produto. A gente então tem embalagem para mais 1 ou 2 dias somente, depois a gente não tem mais embalagens e, como vocês podem ver, não temos mais local para estocagem do produto, né? Os motoristas afirmam que não vão dar o braço a torcer. Este motorista é de Marau, no Rio Grande do Sul. Ele está fora de casa há quase 1 mês e, apesar da saudade da mulher e dos filhos, fez questão de se unir ao movimento. Todo mundo tem que participar, né, para ficar melhor para todo mundo, tanto como no transporte como na agricultura também, né? E nesta semana, o movimento dos motoristas ganhou ainda mais expressão, agora com o apoio dos agricultores. Nós não estamos dispostos às comissões dos motoristas e dos agricultores irem a Brasília. Nós queremos a representação do Ministério do Transporte, Ministério da Agricultura, do MDA, aqui conosco, que nós conseguimos negociar as nossas reivindicações. Só os caminhoneiros também fazem a sua parte, mas nós, os agricultores, também, desde já, a gente está convocando os agricultores para que nós se mobilizar junto com eles. Lá de Minas Gerais. Eles tentavam atravessar um trecho de 50 metros, mas perderam o fôlego no meio do caminho. Uma creche em Florianópolis foi invadida por vândalos. O local ficou completamente destruído. Alimentos foram espalhados pelo chão, o banheiro ficou inutilizável e o chão da sala ficou cheio de tinta e brinquedos. 15 tiros de fuzil foram disparados contra o empresário durante um assalto na Grande Curitiba. A vítima saía do posto de combustíveis, do qual é dono, com R$28 mil no momento do ataque. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não corre risco de morte. Os criminosos fugiram. Um estagiário foi preso suspeito de planejar o roubo de 234 notebooks de uma prefeitura do litoral de São Paulo. Outras 4 pessoas também foram presas por receptação. A polícia recuperou 50 computadores. Bandidos obrigaram o dono e clientes de uma loja de produtos agropecuários a carregar uma caminhonete com produtos na região metropolitana de Porto Alegre. Os ladrões fugiram levando também o dinheiro do caixa. Um garoto de 14 anos foi atingido por estilhaços de tiro no Rio de Janeiro. Ele estava jogando fliperama quando começou o tiroteio entre traficantes e policiais. O adolescente recebeu atendimento médico e já teve alta. Um menino de 9 anos e 2 adultos foram atingidos por balas perdidas na Grande Curitiba. A criança teve o pulmão perfurado e está internada em estado grave. O estado de saúde dos adultos não foi divulgado. A gente mostra agora para você um acidente na Avenida Paulista, Centro Financeiro de São Paulo. Veja as imagens, é um acidente entre 2 ônibus e pelo menos 14 veículos. Ninguém ficou ferido nesse acidente de trânsito, que aconteceu na altura da Rua Adoc Lobo, sentido Paraíso, ainda na Consolação, centro da capital. Mais cedo o trânsito foi totalmente bloqueado. Os bombeiros disseram que o motorista do coletivo perdeu o controle da direção e saiu desgovernado, subindo no canteiro central. A gente reforça aqui que o veículo já foi retirado e a Paulista liberada. Um homem morreu eletrocutado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, ao tentar religar energia em um poste com a ajuda de um cano de PVC. Os materiais utilizados pela vítima ainda estão no local. O acidente aconteceu nesta propriedade rural que fica próxima à região norte de Rio Preto. Amigos de Eurivan Maurício Franca, de 29 anos, lamentam a morte do trabalhador. Era um menino muito bom, entendeu? Trabalhador,
É muito triste ver essa situação. Segundo informações de familiares, a queda de energia ocorreu porque essa ave, que ainda está aqui no gramado, teria tocado a rede elétrica. Em seguida, a vítima pegou um cano de PVC e subiu nesta escada para religar os dispositivos de energia, quando recebeu um choque de 13.000 volts e acabou morrendo no local. Não sabe mexer com as coisas, não mexer, né? E ele mexeu, né? Eurivan era casado e deixou 2 filhos. Vai ser meio difícil, porque a minha mulher já cria 4 netos e mais 2, 6. Situação difícil, né? Difícil, sim. Foi adiado o leilão de 5 carros que pertenciam a Eike Batista, apreendidos pela Polícia Federal no último dia 6. A medida foi anunciada nesta terça-feira pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A decisão do desembargador considerou que os automóveis não são bens perecíveis e não correm, por isso, o risco de deterioração iminente. Portanto, a realização do leilão pode ser adiada, segundo o magistrado, garantindo assim o direito à ampla defesa do réu. Ainda sobre esse caso, um processo de sindicância foi instaurado pela Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região. Isso para apurar a conduta do juiz federal Flávio Roberto de Souza por uso dos bens apreendidos do empresário Eike Batista. Seriam leiloados nesta quinta-feira um Smart 2009, uma Lamborghini 2011, além de 3 Hilux blindadas. Um trem de passageiros se chocou com um ônibus e descarrilou em Los Angeles, nos Estados Unidos. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. Um trem de passageiros se chocou com um ônibus e descarrilou no sul da Califórnia nesta terça-feira. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, perto da cidade de Oxnard, a 120 quilômetros de Los Angeles. Um bombeiro afirmou à rede de TV CNN que as autoridades detiveram um motorista do ônibus, que fugiu do local sem ferimentos. O serviço de trens foi suspenso na região. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal. Por isso, nós vamos ao vivo agora a nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Oi, Clébio, boa noite. Falta dinheiro para a gasolina que abastece os carros da Polícia Militar aqui no estado. Para economizar, o governo até reduziu o número de viaturas circulando pela Grande Vitória. E o corte de gastos chegou também ao serviço do Disque Denúncia, o 190. A quantidade de atendentes vai ser reduzida. A ordem afixada no 1º Batalhão da Polícia Militar determina: só será permitido usar a viatura 3568 para ir até o centro de Vitória. O motivo? Não há mais crédito para abastecer este mês. A orientação é usar as motos, mas só colocar 5 litros de combustível em cada uma. E a economia não para por aí. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado, está prevista uma redução de 25% dos atendentes do Disque Denúncia e do CIODES, as centrais que recebem denúncias e pedidos de socorro da população e repassam os dados à polícia, ao Corpo de Bombeiros e às guardas municipais. Por dia, somente o Disque Denúncia chega a receber 10.000 ligações. Com o corte, 540 atendimentos deixariam de ser realizados. Para a população, provavelmente vai haver sim uma diminuição na qualidade do atendimento, na quantidade de chamadas que eles poderão receber para atender às suas necessidades. A tendência é você ter um serviço piorado, né? Essa é a nossa visão do que pode acontecer se isso vier a acontecer. Um decreto do governador Paulo Artung determinou que todas as secretarias do Estado devem reduzir os custos de operação em 20%. Mas seria este o melhor caminho? Reduzir o atendimento à população? Se a população precisar, está perdida, né? Quer dizer, já tem pouquíssimas viaturas andando por aí. Ainda por cima cortando gasolina. Segurança é essencial, né? A gente já não tem muito, né? Ainda cortando vai ficar pior ainda a situação. No Brasil é sempre assim, né? A população é sempre que paga a conta de tudo. Nós viemos até a Secretaria de Segurança Pública do Estado para cobrar explicações. É fato que nós temos uma realidade orçamentária que não é a mesma do ano passado. Nosso orçamento está bem enxuto, tivemos uma redução de arrecadação nesse mês de janeiro. Para respeitar e economizar o dinheiro do capixaba.
mas é preciso fazer economias inteligentes. Vamos cortar em outras áreas, vamos cortar em serviço de manutenção e limpeza, vamos cortar em viaturas administrativas, de modo que eu posso até garantir que nós não vamos ter um cenário de falta de combustíveis nas viaturas que são usadas para patrulhamento nas ruas. Ainda de acordo com o secretário André Garcia, a redução do número de funcionários das centrais estava prevista e a população não deve ser afetada. É uma questão de economia e respeito ao dinheiro do capixaba. Não há necessidade do Estado contratar o mesmo número de atendentes para turnos que apresentam número de ligações diferentes. Naqueles turnos em que o número de ligações for menor, obviamente o número de atendentes também será menor. Nós não vamos ter nenhum prejuízo nem no disco de denúncia, nem no atendimento dos FIODs. Preocupada com a longa estiagem e escassez de água, a Prefeitura de Viana, aqui na região metropolitana, começou a levantar a situação das nascentes na zona rural do município. E os primeiros diagnósticos não são nada animadores. A missão é trabalhosa, visitar e mapear todas as nascentes espalhadas por Viana. No município da região metropolitana de Vitória, 70% da área é rural, onde estão escondidas as centenas de nascentes da região. O projeto da Prefeitura é conhecer cada uma delas. Em um dia de trabalho, 15 foram visitadas e o diagnóstico não foi animador. Reduziu algumas mais de 80%, outras 70%, outras 60% o volume de vazão. Isso informações que nós estamos colhendo dos proprietários que informam para a gente que ali produzia muito mais água. Também tem um nível em alguns locais que a gente tem condições de observar esse nível. Nós estamos em um ponto bem alto do município de Viana, a cerca de 600 metros acima do nível do mar. Neste lugar deveria estar passando uma grande quantidade de água que nascia logo ali atrás. Mas agora, o que nós encontramos aqui é apenas esta fonte de água que sai por essa mangueira. É uma nascente, mas a corredeira volumosa deu lugar a folhas secas. Desde o meio do ano passado, seu Erenício vê a água diminuir aos poucos. A água geralmente diminui no inverno, né? E quando vai chegando o verão, e a gente pensa que vai melhorar a água que vem a chuva, e dessa vez não veio chuva nenhuma e terminou só piorando, só diminuindo a água. Essa é uma das nascentes do rio Formate, que passa pela localidade de Alegre, em Viana, e desemboca no rio Jucu, o responsável pelo abastecimento de água de mais de 1 milhão de capixabas. A boa notícia é que tem jeito. Os produtores rurais, donos de terras onde brota água, podem recuperar as áreas degradadas pela seca. O incentivo ao reflorestamento vem da Prefeitura, em parceria com o governo do estado do Espírito Santo. A verba, dividida em 3 anos, pode chegar a quase R$ 8.200. Nós vamos incentivar os produtores rurais de Viana a fazer um contrato com o IEMA do governo do estado, porque esse é um programa de incentivo ao produtor rural de Viana, mas a parceria e o contrato é com o governo do estado, que na verdade ele dá um incentivo, ele paga ao produtor rural para ele preservar e proteger as nascentes. Para garantir a subsistência da agricultura, muito forte em Viana, também está nos planos da Prefeitura a construção de barragens. O diagnóstico também vai apontar para nós onde nos leitos ou próximo aos leitos dos córregos, dos rios do município de Viana, se é possível de fato, tecnicamente apontar para nós onde é possível construção de barragens para segurar, reter as águas no tempo das chuvas. Uma esperança de fazer a água correr e molhar tudo que está seco. A água é vida, né? Então não tem jeito. Quanto mais água no seu terreno, mais valorizar o terreno, você tem mais tranquilidade, né? Você vai ficar sabendo que você não vai passar a necessidade de água, né? E olha só essa história. Um navio panamenho está atracado há mais de um mês no Porto de Vitória porque os tripulantes estrangeiros estão em greve. A repórter Fernanda Batista tem as informações. O navio que veio da Nigéria chegou ao estado no dia 30 de novembro e está atracado no Porto de Vitória desde 14 de janeiro. Isso porque 9 tripulantes, 3 russos, 5 turcos e 1 sírio cruzaram os braços. Estão em greve. Eles não recebem os salários há mais de um ano. Os valores já somam $250 mil, ou seja, quase R$ 775 mil
Por nota, a Codesa, que administra o Porto de Vitória, informou que permitiu a atracação da embarcação por questões humanitárias, já que havia necessidade de repor água, alimentos e de fazer a limpeza do navio. Nos próximos dias, representantes do grupo turco, dono do navio, devem vir a Vitória para negociar com os funcionários. Além da dívida com os trabalhadores, a empresa deve pagar ainda $250 mil a fornecedores. O navio transportava transformadores de energia elétrica. A carga segue agora por terra para Pernambuco. O jogador da Desportiva, time que busca uma vaga na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, tenta recomeçar a vida aqui no Espírito Santo. Maxwell chegou a jogar no Flamengo. Era uma das promessas do time, mas uma mentira fez o sonho desmoronar. Camisa 6 das categorias de base do Flamengo, uma promessa de futuro na lateral esquerda do clube. Esse era Jorbson Reis Santos, natural de Camaquã, interior da Bahia. Ano de nascimento, 1991. Guarde essa data. Em 2009, o jogador subiu para o time profissional. Do banco de reservas, viu a equipe ganhar o título carioca e o campeonato brasileiro ao lado de ídolos como Adriano e Petkovic. Estádios cheios, troféus, o que deveria ser um sonho para qualquer garoto, não passava de uma mentira. O motivo? Jorbson é, na verdade, Maxwell Batista da Silva. Ano de nascimento? 1989. Uma história que começou em sua cidade natal. O atalho escolhido por ele deu certo, mas apesar do sucesso, uma pessoa o fez desistir de tudo. Eu olhava para minha mãe e não via minha mãe totalmente feliz e aquilo começava a mexer muito comigo. E assim, em 2011, quando eu retornei de empréstimo do Duque de Caxias pela Série B do Brasileiro, eu fui ao Flamengo, contei tudo, contei para o meu empresário que aquele jogador ali não era o Jorbson, e sim o Maxwell Batista da Silva, nascido em 1989. Revelação feita, o jogador ouviu de um dirigente do Flamengo uma realidade assustadora. Eu lembro como hoje a palavra de um diretor do Flamengo naquela época, ele diz assim: cara, 90% do futebol brasileiro hoje é igual a você, mas nem 1% teve a coragem que você teve. Jorbson, ou melhor, Maxwell, escolheu a Desportiva Ferroviária para recomeçar. A equipe capixaba busca uma vaga na 4ª divisão do futebol brasileiro. Um caminho longo, mas um caminho correto. E o jogador já sonha alto com a nova equipe. Venho para ajudar e ser ajudado, apesar da pouca idade. Estou muito motivado, né, a fazer um excelente campeonato e que assim como já passaram vários jogadores aqui e depois despontaram aí no cenário do futebol brasileiro, espero que eu seja mais um desses, que possa contribuir não só dentro de campo, mas como fora também. E o jovem que com apenas 26 anos já passou pela ilusão dos estádios lotados e a amargura de viver uma mentira, quer agora usar a sua história para servir de exemplo para os mais novos. Deus tinha permitido eu passar pelaquela situação para que eu fosse exemplo para essa nova geração. O que me motivou a contar a verdade é justamente isso. É servir de exemplo para outros garotos em vários aspectos. De você nunca desistir do seu sonho, acreditar sempre. E o outro exemplo que eu quero deixar para essa nova geração, que afora tanto ser jogador de futebol, é em relação a ir por essa maneira, de cortar atalho. Não corte atalho não, porque se for para você ser jogador de futebol mesmo, você vai ser com sua idade, com seu nome e com seu biotipo, seja você grande ou seja você pequeno. Isso aí, Maxwell, nada de mentira. Bom, Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite, até amanhã. Obrigado, Adriana. Boa noite para você também. Até amanhã com mais notícias do Espírito Santo. O Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já.
no limite. Nós passamos aperto. Muitos pacientes que puderam aguardaram um pouco mais para serem transfundidos. Nós sempre temos esse perigo, esse grande problema. Verão, feriados, final de ano, o nosso estoque cai. O Hemocentro encontra dificuldades para dar conta da demanda. Por isso, o diretor do Hemóis faz um apelo. Com o produto que nós coletamos aqui, nós ajudamos a salvar vida em 52 hospitais, em todo o estado. E nós precisamos da ajuda da população. Não existe sangue para ser vendido em balcão de farmácia. Nós só temos o sangue circulando em nosso organismo. E se não houver solidariedade, nós não vamos conseguir. Para este ponto de necessidade, nós temos um pedido. O pedido é que cada um que esteja nos vendo agora procure aí encaixar um tempinho na sua agenda e venha nos ajudar. A Secretaria de Estado de Saúde agradece e nós conseguiremos sim dar conta da nossa missão, porque o capixaba é solidário. A situação do Rio Doce em Colatina continua preocupante. O nível do rio voltou a cair. O município estuda medidas para amenizar os prejuízos. Seu Nili, sempre que pode, vem com os amigos pescar na beira do rio. Depois de 30 anos pescando aqui, ele diz que muita coisa mudou. O que mudou é o maltrato, né, que vem fazendo no próprio rio, falta de chuva também. O nível do rio continua abaixo do normal. São longas faixas de areia. Em janeiro, o Rio Doce atingiu um nível de apenas 3 centímetros e 170 metros cúbicos por segundo de vazão de água. O acumulado de chuva para o mês de janeiro foi de apenas 3 milímetros. E o problema da seca no município está atingindo ainda a área rural. A situação é muito crítica, mesmo com a chuva que caiu agora. Essa chuva veio amenizar um pouco as coisas, mas assim, os danos causados pelo período longo, especialmente o janeiro, com sol muito quente, sem chuva, já prejudicou muito o café, as pastagens. Na cidade, nós não chegamos a ter risco de não abastecer, mas nós tivemos que mudar inclusive as áreas de captação, porque os canais do rio, eles mudaram e nós tivemos que, hoje estamos atuando com um sistema flutuante para poder levar para os trechos do rio, onde a gente tem uma lâmina de água maior para poder captar. Com medo que falte água, a população está mudando alguns hábitos. Eu começo aproveitando a água da máquina, né? A primeira água que tem sabão, que eu tiro, coloco nesses botijões e uso para lavar a garagem, que eu tenho cachorro, que tem pelo, tem xixi de cachorro. A segunda água eu tiro, eu lavo em volta da casa toda. A minha conta de água de janeiro veio R$ 175. A de fevereiro, com a economia que eu fiz, veio R$ 60. Então eu economizei bastante. É uma mudança de cultura com relação à água que nós precisamos fazer, todos, poder público, sociedade civil, cidadão, as empresas, todo mundo trabalhar nesse sentido. Nós temos hoje uma nova realidade na relação com a água e que nós precisamos levar isso muito a sério. Nós mostramos no início do Hora News o mapeamento que vem sendo feito em Viana para preservar as nascentes. O governo do estado também tem um projeto para beneficiar produtores que protegem e recuperam áreas degradadas. É o Reflorestar. E eu converso agora com Marcos Sossai, gerente do projeto. Marcos, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, muito obrigado. O projeto Reflorestar, ele existe desde quando e como é que ele funciona? Na verdade, ele foi elaborado com base em várias experiências que o estado já aplica desde 2004, vários projetos, né? Então ele contempla erros e acertos que foram testados e aplicados, e ele começou a rodar desse formato atual há 2 anos mais ou menos, né? Então ele começou a atuar desde o início em todo o estado do Espírito Santo. Também um grande diferencial que inicialmente eram pilotos, né? Algumas regiões apenas tinham acesso, e hoje com o Reflorestar, todo o estado, todo o produtor rural tem acesso ao programa. É um incentivo ao produtor para que ele possa recuperar e preservar a mata? Isso. Ele tem como principal forma de estímulo uma política que é o pagamento por serviços ambientais, que basicamente é você reconhecer o produtor rural que presta algum serviço ao manter a sua mata nativa, né, que faz algum benefício para a água, para o solo, por exemplo, ou também para que ele possa recuperar, né, essa é uma grande inovação do programa Reflorestar, a gente coloca recurso para ele, para que ele possa comprar os insumos que são necessários para você fazer a recuperação. A gente sabe que existem 2 grandes custos para isso. Um é a mão de obra, que é o próprio produtor rural que coloca, isso é a contrapartida dele. Ele tem que fazer a preparação do solo, tem que plantar, tem que manter.
E tem um custo dos insumos, tem que comprar cerca, tem que comprar muda, comprar o adubo, comprar, em alguns casos, o formicida. Então, é um custo também considerável que pode chegar, de acordo com nossos cálculos, a R$ 8.000, R$ 8.500, e o programa ele coloca esse recurso para o produtor rural, claro, tudo com base em projeto técnico, tudo é calculado de acordo com o tamanho da área, né, o tipo de plantio que ele vai fazer, e ele faz a aquisição e ele faz o plantio. Quer dizer, vocês perceberam que essa era mesmo a principal dificuldade do produtor? Não é falta de vontade, é realmente dificuldade financeira, por isso esse aporte? Esse é um grande problema. O investimento é alto e o pequeno produtor rural, que é o nosso principal alvo, geralmente não tem condição de fazer isso. Você pega, por exemplo, hoje uma seca dessa, com prejuízos consideráveis, aí piora ainda mais a situação. E outra questão importante é que existe uma visão equivocada de que a floresta ela vai ali tomar a área de produção. E isso é um grande desafio nosso de quebrar esse paradigma. Porque o reflorestar, ele oferece não só práticas florestais para conservação apenas, que tem alguns locais que tem que ser realmente para conservação, mas nós estimulamos o produtor rural a plantar floresta que concilia a conservação com geração de renda. Então o desafio nosso é mostrar ao produtor rural que ele pode ter floresta que também traz renda. Plantar floresta não é só perder área, como ele consegue geralmente interpretar. Então nós colocamos, por exemplo, além de mata nativa, que nós também apoiamos, temos, por exemplo, chamados sistemas agroflorestais, que são aqueles que combinam culturas agronômicas, como café, mandioca, milho, com culturas florestais. Você tem seringueiras, tem espécies nativas, você tem várias espécies nativas que produzem frutos, resina, como a seringueira, a sapucaia, que tem uma castanha que é igual a castanha do Pará, né, que pode trazer renda para ele. O palmito, enfim, são várias, o cacau, né, que a gente conhece bastante, que podem ser plantados e ele pode proteger o solo, proteger a questão da água, que é muito importante, e ter renda. Então esse também é um grande desafio, que é um trabalho nosso árduo, de quebrar essa visão de que não é possível você preservar e ter renda. É possível e nós estamos aqui para mostrar que isso é possível. E quem apostou na preservação, principalmente a questão da mata, com a água, hoje quem tem uma mina, por exemplo, quem tem uma nascente, tem uma mina de ouro. Exatamente. Quem preservou hoje está colhendo os frutos. Quem tem uma nascente na propriedade tem uma mina de ouro. Infelizmente, a gente só sente esse problema quando ele chega até a gente. Então a gente vê hoje esse período que a gente passou de seca, ainda estamos nele, esse ano vai ser um ano difícil para nós, né? E quem preservou, que antigamente era chamado de bobo, né? Porque não cultivou. Está perdendo espaço, está perdendo dinheiro. Exatamente. Hoje ele está sendo invejado porque ele tem lá a sua aguinha, né? A maioria que conservou e que recuperou, hoje dá depoimento falando assim, ó, minha propriedade, eu conservei, eu tenho água. Eu fiz o bom manejo, eu tenho água. E quem não fez isso, a maioria está sem água, depende da chuva. E se souber recuperar, a água volta? Ela volta porque a água, ela cumpre o ciclo hidrológico, né? Se você tem na sua propriedade o solo desprotegido e mal manejado, quando vem a chuva, que está hoje cada vez mais escassa, e quando vem em grande quantidade às vezes, né? Ela vai, em vez de infiltrar no solo, ela vai escorrer, que o solo está compactado pela ação do animal ali, etc., né? O mau manejo, vai escorrer, vai assorear a calha do rio, que traz problemas para as cidades também, e ao invés de ficar no solo e alimentar aos poucos a nascente, fazer ela durar por mais tempo quando tem a seca, ela vai embora. Então a água, ela funciona quando fica na propriedade. Se ela sai da propriedade, ela não serve mais para o produtor rural. Então a floresta, ela cumpre essa função, né? Tanto a floresta de conservação, quanto aquela que concilia a conservação com renda. Hoje, 153 produtores são beneficiados com o projeto Reflorestar. Existe aí, Marcos, a previsão de que outros produtores possam ser beneficiados, ampliação do projeto? Claro, nós começamos a operar há 2 anos com esse formato. Tivemos todo um trabalho paralelo de estruturar o programa para poder ganhar escala, porque a gente tem muito trabalho para fazer. Então, para esse ano, por exemplo, nós temos condições, só para esse ano, de atender pelo menos 1.800 produtores rurais. Saímos de 156 em 2 anos para 1.800 nesse ano. Quer dizer, para isso tem que ter produtor rural interessado. Nós temos bastante interessado, mas precisamos de mais. E qual que é o site para mais informações, para que as pessoas possam se informar? reflorestar.cargel.com.br/registro. reflorestar.cargel.com.br/registro. Esse é o endereço para cadastrar. Para informação, pode entrar no meioambiente.es.com. meioambiente.es.gov.br. Isso, e lá tem a logomarca do Reflorestar e acessa ali, tem várias informações sobre o programa. E lembrando que não é só pegar o dinheiro com o governo, não, tem que prestar conta desse dinheiro. Isso.
para ser atendido, tem que ter algumas premissas. Primeiro, o produtor rural ele tem que ser proprietário, tem que comprovar a posse da propriedade, né? Então tem que ter a posse, tem que estar tudo em dia, não pode ter dívida, né? Porque vai receber recurso público, e vai ter um projeto técnico que vai dizer o que ele vai receber, quanto e para que serve o dinheiro, se é para comprar seca, é para comprar muda, né? Tudo direitinho contabilizado, e vai ter um contrato com ele. O dinheiro ele vai em doação, desde que ele cumpra o que está no contrato. Se não cumprir, tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver, isso está lá previsto em contrato. Se não cumprir, vir empréstimo, nós vamos fiscalizar e vamos fazer ele devolver o dinheiro. Tá certo, Marcos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Estamos à disposição. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, no próximo bloco, as notícias do sul do estado. A gente volta já. Dois homens e um adolescente foram detidos ontem em Vila Velha. Com eles, a polícia encontrou drogas e uma réplica de uma submetralhadora. Oenes Casotti Barnabé, 32 anos, um menor de 16 anos e Lucas Gabriel Nessa Cordeiro, de 19, foram presos em uma casa do bairro Santa Mônica, em Vila Velha. No local, a polícia encontrou um tablete com cerca de 700 gramas de maconha e um total de 51 buchas da droga, além dessa réplica de uma submetralhadora que impressionou até os policiais pela semelhança. Os suspeitos estavam saindo de uma casa quando o menor se assustou com a presença de uma viatura da Polícia Militar e correu para dentro da casa. Com ele foram encontradas 3 buchas de maconha e após a revista, a polícia encontrou mais droga e também a arma. O material estava escondido em uma sapateira. O trio foi levado para a delegacia de Vila Velha. O único que falou com a imprensa foi Oenes, que afirmou estar trabalhando na casa. Estava lá trabalhando, ele foi abrir o portão para sair embora e nessa hora a polícia chegou abordando eles lá. Ele estava montando o sofá, guarda-roupa e os móveis de parede de cozinha. A droga estava escondida lá dentro. Aí eu não sei te informar, senhor. Todos os 3 já têm passagem pela polícia por tráfico de drogas. Com o objetivo de reduzir os índices de violência na Serra, uma lei que passa a valer a partir de hoje determina que bares, restaurantes e boates do município funcionem só até 1 da manhã. E esse é o tema da nossa enquete da semana e nós queremos saber. Você acredita que a lei que prevê o fechamento de bares, restaurantes e boates até 1 da manhã vai ajudar a diminuir a violência na Serra? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros e as notícias do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite para você. Olá, Adriana, boa noite para você também. Os produtores rurais de Atílio Vivaco, aqui no sul do estado, que já estão sofrendo com o período de estiagem, podem recorrer aos bancos para renegociar suas dívidas. Por conta do decreto de emergência, outras ações estão sendo feitas para tentar amenizar a crise. Entristecido, seu Eliésio observa a lavoura de milho completamente seca. Sem água para irrigação e sem chuva, todo o trabalho se perdeu. Uma imagem dura para o agricultor. É um pouco triste, né? Porque a gente planta, né, na esperança que vai colher e vem a seca, né? A gente sabe que não é só para mim, mas vem para todos, né? Aqui da redondeza, os irmãos, né? E de uma certa forma a gente vai consolando na misericórdia de Deus, né? Além do milho, ele cultiva café e tira o sustento da família do trabalho na lavoura. Mas ultimamente tem enfrentado muitas dificuldades decorrentes da falta de água. A safra de café desse ano foi praticamente toda perdida. Pelo que a gente viu ali, né, os pés de café, vai atingir aí o 2º ano, ou quem sabe talvez até mais alguma coisa para frente. Sem água e exposto ao sol forte, os galhos de café secaram e os grãos ficaram mal granados, ou seja, com formação incompleta. Dessa forma, os prejuízos ainda serão sentidos a longo prazo. Além da perda dos grãos,
nós estamos tendo perda de plantas já inteiras, perda de ramificação, né? Porque o café conilon ele só produz o grão em parte nova, né? Ou seja, a parte do ramo que esteja nova. Então, com a mortalidade, com o secamento dessas ponteiras de ramo, já se compromete também, infelizmente, a colheita para 2016. Pode até não parecer, mas esse poço aqui sempre teve água em abundância. Era daqui que o pequeno agricultor tirava água para fazer a irrigação das lavouras. Porém, esse ano, a irrigação não foi feita e mesmo assim toda a água secou. Essas bombas aqui, elas não são ligadas há pelo menos 5 meses. O problema é que essa não é uma situação isolada. A Atílio Viváqua tem quase 1.000 pequenas propriedades e todas elas estão sofrendo com a escassez de água. Toda pequena propriedade, média, grande propriedade está sentindo na pele mesmo a situação da seca. Como o município decretou situação de emergência, os agricultores podem recorrer às instituições financeiras para renegociar suas dívidas. Além disso, a prefeitura tem realizado outras ações emergenciais, como a abertura de barragens. O produtor em si, ele vai buscar até as instituições financeiras um recurso para investir em sua propriedade. Agora, quando ele se depara com uma situação dessa, que é a estiagem, ele começa a ter prejuízo, ele não tem como retornar aquele capital para a instituição financeira. Isso que a gente está trabalhando, a gente está tentando conseguir para o pequeno produtor do nosso município. Essa barragem acabou de ser construída na propriedade do Emílio. Ele investe em pecuária de leite e sua produção despencou de 180 litros por dia para apenas 30 litros de leite por dia. Para ele, a possibilidade de guardar água é uma esperança de dias melhores. Nós temos as pastagens para irrigar, sobre o alimento do gado, as capineiras, entendeu? A silagem, a gente precisa muito na propriedade e vai trazer bem recurso para nós. E um projeto de lei quer proibir a cobrança da taxa de serviço de 10% para garçons em bares e restaurantes de Cachoeiro de Itapemirim. Mas a ideia não está agradando quem trabalha no setor. O cardápio desse restaurante já deixa claro. Aqui, a cobrança da taxa de 10% para o garçom é opcional. O cliente só paga se ficar satisfeito com o serviço. A maioria dos trabalhadores do setor vê a cobrança como um incentivo. O 10% ele já é uma questão opcional, né? O cliente chega, ele é bem atendido, ele não faz questão de pagar o 10%. Inclusive aqui, o nosso cliente aqui, graças a Deus, não reclama de pagar o 10% para a gente. E a gente trabalha muito em cima do 10%. O garçom que recebe 10% tem sempre um sorriso no rosto, está trabalhando sempre motivado. O garçom sem 10% já sabe, né? Mas um projeto de lei da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim quer acabar com essa cobrança. O vereador responsável pelo projeto explica que recebeu diversas reclamações da população referente a essa taxa e, por isso, quer que essa prática seja extinta nos bares e restaurantes da cidade. A reclamação foi tanta que aí me motivou a criar esse projeto, né, que hoje ele dispõe sobre a proibição de bares, restaurantes e similares a acrescentar alguma porcentagem além do que o cliente consumiu nesses estabelecimentos. Apresentado há poucos dias, o projeto ainda receberá o parecer dos advogados e comissões da Câmara, para em seguida ser debatido pelos vereadores. Caso seja aprovado, o estabelecimento que vier a descumprir a norma sofrerá algumas penalidades. O projeto ele tem um artigo que ele deixa claro, né, todos os estabelecimentos, como bares, restaurantes, precisarão ter bem explícito nos cardápios ou até em cartazes que não cobram os 10%. Então, deixar claro. E os estabelecimentos que forem pegos, depois da lei aprovada, estabelecimento que forem pegos cobrando 10%, primeiramente vai receber a notificação, segundo, recebe uma multa, 3 vezes o salário mínimo, e no final de tudo, ele vai perder a licença para poder funcionar o seu estabelecimento na cidade. Para Joaquim, que trabalha como garçom há 14 anos e sempre recebeu os 10%, esse projeto de lei só vai prejudicar a categoria. Os 10% é um incentivo para o garçom trabalhar mais animado, trabalhar mais sorridente para os clientes. E com certeza isso aí vai prejudicar muito os garçons. Os garçons desse restaurante contam que fazem um controle diário do valor recebido e no final da semana ele é dividido entre a equipe, inclusive entre as cozinheiras. O serviço prestado é tão bom que o cliente não se importa em pagar a taxa e muitas vezes dá até uma gorjeta a mais. Acho que a pessoa tem que ter liberdade, se for bem atendido,
ele paga. Se ele não for, ele não paga. Então acho que tem que ser opcional. O senhor paga sem problema? Sem problema. Quanto mais aqui, que eu gosto de vir aqui. Para quem recebe a taxa e sabe a falta que ela vai fazer no final do mês, o projeto de lei só vai trazer prejuízos. Naturalmente, a nossa classe de garçons, certamente para nós, não é uma coisa tão conveniente, tão legal. Porque nós não somos somente garçons, somos também consumidores. Naturalmente, tirando os nossos 10%, o nosso poder de consumo também vai diminuir, que naturalmente gera mais economia para a cidade, enfim, do modo geral. Então, a mesma coisa, se me tirar essa coisa que eu tenho, certamente eu já não vou consumir tanto mais. E o capital de giro vai estar diminuindo. Não que seja uma grande coisa, mas faz uma grande diferença para nós. Eu acredito que tem outras ou demais coisas que são muito mais importantes do que isso. Por exemplo, saneamento básico, né, na nossa cidade é uma vergonha, não temos. Vamos falar do auxílio que os vereadores têm, que é o auxílio paletó, auxílio moradia. Tem vereadores em Cachoeiro que tem até auxílio de combustível para eles poderem estar se locomovendo da casa deles com seus veículos próprios. Por quê? Invadir uma classe de trabalhadores para mexer numa coisa que é tão simples e onde é opcional. Voltamos à Vitória com Adriana Marques. Adriana, o encontro marcado é amanhã aqui no Hora News. Boa noite para você. Obrigada, Ramon. Boa noite para você também. Até amanhã. A seguir, remadora capixaba tenta vaga na equipe que vai disputar as Olimpíadas de 2016. A gente volta já. A CPI do Pó Preto começou os trabalhos ontem na Assembleia Legislativa, mas a composição da comissão que vai investigar as causas da poluição na Grande Vitória já teve uma mudança. O deputado Bruno Lamas abriu mão da vaga hoje para a entrada de outro parlamentar. Bruno Lamas renunciou à vaga em favor de Gilcinho, após a sessão desta terça-feira. Cabe ao presidente da casa determinar o novo componente, o novo membro dessa CPI, que tem um belo trabalho pela frente, e eu tenho boas colaborações a dar, e assim o farei. Mesmo na condição, não mais na condição de membro dessa CPI. Apesar do gesto, o deputado negou que o financiamento de campanha por empresas apontadas como poluidoras tenha pesado na decisão de deixar a CPI. Em nenhum momento. Isso me motivou, inclusive, a ficar, para poder mostrar para os capixabas que ninguém pode... suspeitas não podem ser levantadas, principalmente por aqueles que fazem a arrecadação dentro dos princípios legais. A arrecadação para as campanhas políticas, a única forma correta de ser feita é a forma hoje de doações de empresas. Inclusive, eu defendo aqui que o país passe a discutir com mais propriedade o fim das doações de empresas para campanhas políticas. Aí sim a regra passa a valer para todos. Minhas doações foram declaradas, são públicas e não pesou em nenhum momento, muito pelo contrário. Me fez permanecer até agora nessa comissão para poder provar justamente o contrário. Tenho certeza que daria boas contribuições, mas o foco do meu mandato volta para a educação, com a palavra do deputado Gilson Lopes, se assim for dele o direito, que será ainda mais fiscalizado, tendo em vista todo esse contexto e tudo que envolveu a minha renúncia e a sugestão para que eu mesmo pudesse fazer parte da CPI. A CPI do Pó Preto tem prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 3 meses. A remadora capixaba Nayara Furtado luta por uma vaga no Pan-Americano e sonha em disputar as Olimpíadas do Rio no ano que vem. Nayara, que hoje treina no Rio, passou pelo estado e conversou com a nossa equipe. Uma determinação, o sonho de estar na seleção brasileira, ser reconhecida como talento no remo nacional e internacional. Assim, Nayara Furtado começou a sua batalha bem longe, lá em Belém do Pará. Quando eu era mais nova, né, eu não imaginei a dimensão disso na minha vida, né, de ser uma atleta de seleção brasileira. Eu sempre fui muito ligada a esporte por conta do meu pai, né, que ele é uma pessoa que adora esportes e sempre me colocou para praticar.
A disputa por uma vaga para o Pan-Americano, Olimpíadas, Seleção Brasileira, tudo isto muda a vida de uma atleta. E Nayara sabe bem disto. O treinamento é muito intenso, né? O sonho de estar num Pan-Americano, numa Olimpíada, para chegar não é fácil, né? A gente tem que se dedicar muito, abrir mão de muitas coisas. E é a vida de um atleta, né? A gente tem que se dedicar 100%, tanto no dia a dia, na alimentação, no descanso. Vida social praticamente não tem, mas é o preço que a gente paga, mas futuramente com certeza é uma satisfação, é um prazer muito grande, né? Você poder representar um estado, o país numa competição desse nível, né? Uma competição que o mundo inteiro para assistir, sem contar a emoção, né? Que a gente vê o nosso trabalho mesmo valendo a pena, né? Lá na frente. O Espírito Santo está na vida da remadora como um ponto de recomeço na carreira. Com 21 anos, Nayara mostra o reconhecimento que ganhou dos capixabas. É um carinho especial, porque o Espírito Santo, no caso, me acolheu, né, quando eu tive numa fase não muito boa, né, que eu vim aqui para o estado tentar me reerguer no esporte, né, fui super bem recebida no Álvares Cabral, aqui no Saldanha, que é o clube de onde eu me despeço, né, do estado. E foi muito importante, assim, eu consegui ter uma tranquilidade, né, uma calma, para eu poder retornar mesmo aonde eu estou tentando alcançar aí, né, que é um alto nível bem melhor, né. O trabalho não é só na raia, passa pela dedicação, o cuidado com o instrumento de trabalho que é o barco. Nayara, então, se despede dos capixabas e deixa um recado. Povo capixaba, um beijo. A gente se vê no PAN e Olimpíada 2016, se Deus quiser. Então, vamos torcer, pois a decisão do índice será em março. E com certeza, o nome de Nayara Furtado será um dos mais comentados dos Jogos Pan-Americanos e, quem sabe, das Olimpíadas 2016. Nayara retorna para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Já o Pan-Americano de Toronto, no Canadá, será disputado de 10 a 26 de julho. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco, às 9 da noite, no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Uma excelente noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.